tantos clichês para falar de Paul Newman que é difícil escapar. Lenda, astro, brilhante, talvez quem tenha sido mais preciso tenha sido New York Times, que resumiu há 18 anos, quando ele faleceu aos 83 anos, o chamando de titã magnético. Sim, ele foi muito mais do que lendário, gigante e maior do que um mito. 26 de janeiro de 2026, Paul Newman estaria completando 101 anos de seu nascimento. E todas as homenagens são válidas, porque tudo em torno do nome de Paul Newman nos leva a superlativos. Ele foi um dos atores mais reverenciados da história do cinema americano do século XX, com uma filmografia sólida, uma galeria de personagens icônicos, um casamento estável com a grande atriz Joanne Woodward, Oscar. E sem esquecer a filantropia, Paul Newman definiu o status máximo do que todos os astros de Hollywood almejam ser. O início, rompendo expectativas. É irônico pensar que homem de tanto talento artista tivesse tanta dificuldade para se estabelecer em Hollywood. Isso porque Paul Newman estava cercado de gênios como seus amigos pessoais Marlon Brando, James Dean e Steve McQueen, além de Joanne, obviamente. E todos avançaram bem mais rápido do que ele. Sua persona nas telas, a do rebelde empático, se mesclava com o verdadeiro Paul, um homem que escondia a dor e os erros com uma imagem de alto astral. E não podemos e nem queremos ignorar seus lendários olhos azuis. Em mais de 65 filmes em uma carreira de mais de 5 décadas, eles sempre roubaram a cena. Mas é claro que ele era muito mais do que um rosto bonito e um ator talentoso. Sua vida e obra transcenderam as telas e continuam a inspirar gerações. Paul Newman cresceu em uma família de classe média em Ohio, e desde jovem, demonstrou interesse pelo teatro, participando de peças escolares. Durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se na Marinha, servindo como operador de rádio em aeronaves, e quando a paz voltou, eventualmente se inscreveu na Yale School of Drama, onde aperfeiçoou sua técnica de atuação apesar de contrariar a expectativa paterna de que fosse continuar a liderar os negócios, uma rede de lojas de material esportivo. Mas foi em Nova York, no treinamento no Hector Studio sob a orientação de Lee Strasberg que Paul Newman virou uma das referências no famoso método, que marcou sua abordagem emocional e realista em todos os personagens. Paul Newman trouxe intensidade e charme a seus personagens, criando uma conexão imediata com o público. Ele não se limitava a heróis clássicos, preferia explorar papéis ambíguos e cheios de contradições, como o rebelde Luke em Rebeldia Indomável, 1967, e o golpista Henry Gondorff em Golpe de Mestre, 1973. Como os biógrafos ressaltam, o estrelato veio relativamente rápido, porém o reconhecimento como um ator sério, que era o que Paul Newman mais almejava, demorou bem mais. Por isso ganhamos uma galeria de heróis falhos e anti-heróis vencedores até que em 1986, finalmente, recebesse seu Oscar de melhor ator por A Cor do Dinheiro. Esse fato foi histórico porque o filme de Martin Scorsese era a continuação de Desafio à Corrupção, The Hustler, de 1961, fazendo com que Paul Newman fosse o único ator a ganhar com um papel recriado 25 anos depois do original. Foi sua única vitória depois de 8 indicações como ator, mas também foi homenageado com um Oscar honorário por sua filantropia. Fora das telas, adrenalina nas pistas, empresário de sucesso e paz em um casamento duradouro. Viciado em adrenalina, Paul Newman se tornou um piloto de corrida de sucesso, ganhando vários títulos nacionais de direção do Sports Car Club of America,
e competiu em Daytona em 1995 como um presente de aniversário de 70 anos para si mesmo. Ao mesmo tempo, por brincadeira decidiu vender um molho de salada que tinha criado fazendo enorme sucesso. Eventualmente expandindo os negócios para outros alimentos como limonada, pipoca, molho de espaguete, pretzels, etc. O mais importante, os lucros eram doados para a caridade. Estamos falando de mais de 200 milhões de dólares. A união com Joanne Woodward, sua amiga desde o início da carreira, o levou a se divorciar de sua primeira esposa. Mas durou mais de 50 anos. Eles se conheceram ainda trabalhando na Broadway e depois fizeram 10 filmes juntos. A princípio, Joanne, que ganhou um Oscar de melhor atriz As Três Máscaras de Eva em 1957, era a maior estrela entre os dois. Mas ao longo dos anos a dinâmica inverteu e Paul Newman passou a ser o mais famoso internacionalmente. Recomendo o documentário de Ethan Hawke para saber mais sobre os dois. Legado cultural. Paul Newman morreu em 26 de setembro de 2008, aos 83 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Ele foi diagnosticado cerca de um ano antes de sua morte, mas manteve sua condição em sigilo por boa parte desse tempo. A doença foi confirmada publicamente em meados de 2008, quando ele já havia interrompido tratamentos agressivos e optado por passar seus últimos meses em casa, ao lado da família. Paul Newman era um ex-fumante, tendo abandonado o hábito na década de 1980, mas ele frequentemente lamentava ter começado a fumar na juventude, algo que acreditava ter contribuído para o câncer. Seu falecimento marcou o fim de uma era e foi amplamente lamentado por fãs e colegas. No final das contas, Paul Newman não foi mais apenas um ator, mas sim um símbolo de integridade, carisma e humanidade. Ele deixou um impacto profundo na cultura pop, inspirando não só fãs, mas também outros artistas. Seu legado transcende Hollywood. Ele é lembrado como um dos últimos representantes de uma era em que o talento era mais importante do que a fama e como um exemplo de como o sucesso pode ser usado para transformar o mundo. 101 anos após seu nascimento, Paul Newman permanece um titã, não apenas por seus filmes, mas também por sua vida extraordinária fora das telas. Ele foi um homem que viveu com paixão, dedicando-se a criar arte e a fazer o bem.